Imagina passar quase 20 anos da sua vida tentando desesperadamente fazer sucesso em Hollywood. Imagine ver a sua conta bancária chegar literalmente a zero, ficar sem dinheiro para comprar a próxima refeição do dia e estar a poucos passos de abandonar por definitivo o maior sonho da sua existência. É uma situação desesperadora que destruiria o psicológico de qualquer pessoa. Agora, tente imaginar que, poucos meses após chegar ao fundo do poço, você recebe uma ligação inesperada para interpretar ninguém menos que o próprio Jesus Cristo em uma série independente, que viria a ser assistida por centenas de milhões de pessoas ao redor do globo. Parece o roteiro de um filme dramático de superação, mas essa é a história real e impressionante de Jonathan Rummel. Prepare-se, porque o relato de hoje vai mudar a sua percepção sobre persistência, destino e fé. Para entendermos o tamanho da reviravolta na vida deste homem, nós precisamos primeiro entender quem é Jonathan Rummel, longe dos mantos e das túnicas sagradas. Jonathan nasceu no dia 1º de julho de 1974, na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Desde muito jovem, ele sentia uma conexão inexplicável com o mundo das artes e da narrativa visual, e essa paixão o levou a ingressar e se formar em artes visuais pela prestigiada School Visual Arts de Nova York. Ele não era apenas alguém que queria ser famoso, ele era um artista dedicado que estudava a fundo o seu ofício. Antes de alcançar o estrelato mundial que ele tem hoje, Jonathan acumulou bagagem trabalhando em quase todas as frentes possíveis da indústria. Foi ator de teatro, produtor de bastidores, diretor de pequenos projetos e um dublador com muito talento. Diferente do que muita gente imagina hoje em dia ao ver o seu rosto estampado em cartazes gigantescos pelo mundo, Jonathan não virou uma estrela da noite pro dia. A sua jornada em Hollywood foi longa, dolorosa e ingrata. Durante quase 2 décadas inteiras, ele ficou estagnado e preso naquela categoria cruel que a indústria do entretenimento reserva para aqueles que batalham com muita força. Aquela do ator que você já viu em algum lugar, mas não lembra o nome. O seu currículo era recheado de pequenos comerciais de TV de alguns segundos, participações especiais curtas em séries de TV, papéis irrelevantes em produções independentes e muitos trabalhos de voz de bastidores. Ele trabalhava duro, dava o sangue em cada teste de elenco, mas aquele papel divisor de águas que muda a vida de um ator para sempre parecia nunca chegar. Foi aí que o destino cobrou o seu preço mais alto. E a gente chega à parte mais sombria e menos divulgada da sua trajetória. Entre os anos de 2017 e 2018, a carreira de Jonathan Rummel havia parado por completo. As portas simplesmente se fecharam. Os poucos trabalhos que garantiam seu aluguel desapareceram. As suas economias de uma vida inteira sumiram e o dinheiro acabou de forma bem drástica. E para ele conseguir sobreviver na cara cidade de Los Angeles, Jonathan teve que engolir o orgulho e recorrer a bicos urgentes. Trabalhou como motorista de aplicativo por horas, trabalhou como garçom em restaurantes, aceitou serviços temporários e fez todo tipo de trabalho freelance que aparecia. Mesmo se desdobrando em funções diferentes fora da TV, as contas não fechavam. Jonathan chegou ao ponto mais dramático da sua existência. O cara não tinha dinheiro sequer para comprar a comida da semana. Não havia novos testes agendados, não havia nenhuma perspectiva no horizonte, e ele simplesmente não tinha nenhum plano B. Em entrevistas muito emocionantes, concedidas anos mais tarde, o ator revelou que o cansaço mental e a humilhação financeira eram tão grandes que ele estava apenas a um passo de desistir permanentemente da carreira artística e arrumar qualquer emprego comum para sumir de Hollywood. E é aqui que a gente testemunha o verdadeiro ponto de virada dessa história. Um momento em que muitos chamam de milagre e outros chamam de o puro destino. Completamente quebrado financeiramente e sem nenhuma oportunidade de trabalho e sem nenhum pingo de esperança restante, Jonathan Rummel tomou uma decisão dentro do seu apartamento vazio. Ele caiu de joelhos e entregou seu destino de forma absoluta nas mãos de Deus. Era um sábado de manhã quando acordei com um saldo negativo de $100 no cheque especial. Tinha apenas $20 no bolso, comida suficiente para o resto do dia e só. Não sabia como iria pagar o aluguel nem todas as outras contas que estavam vencendo, então me ajoelhei e abri meu coração para Deus. Entreguei minha vida a Ele, meu trabalho, minha profissão, até mesmo como eu iria comer. E naquele dia, naquela manhã, eu saí e voltei para o meu apartamento mais tarde, e havia 4 cheques no correio. Eu fiquei tão perplexo. Eu estava olhando para eles tipo, não é possível. Não tem como. Então eu entrei no meu apartamento, coloquei meu celular na cama, sentei ao lado dele e apenas apertei o botão de gravar para ter certeza de que eu não estava sonhando. E comecei a abri-los. $50, como eu pensei. Obrigado, Jesus. Graças a Deus.
$200. Outros $50. Já são $300. São $800. Eu acordei esta manhã com a conta negativa em $80. E agora eu consegui $1.100 hoje. E 3 meses depois, meu amigo Dallas me chamou para The Chosen. Anos mais tarde, ele descreveu esse momento como a sua rendição total. Foi uma conversa franca e desesperada, onde ele disse em lágrimas: "Se eu devo continuar nessa carreira artística, por favor, Deus, me mostre o caminho agora. E se eu não devo, me dê um sinal bem claro, e eu vou embora de Hollywood para sempre." Ele abriu a mão do controle e aceitou o que quer que viesse. E a resposta para aquela prece não demorou a se manifestar. Poucos meses após esse colapso emocional, o telefone de Jonathan tocou. Do outro lado da linha estava o diretor e produtor Dallas Jenkins. Jonathan já havia interpretado Jesus anteriormente para Jenkins, em um curta-metragem regional, de escala pequena, feita para uma igreja local. Só que agora, Dallas tinha uma ideia infinitamente mais ambiciosa e revolucionária em sua mente: criar uma série de TV com várias temporadas, focada inteiramente na vida de Jesus, mas contada do ponto de vista das pessoas que viveram ao lado dele. E o nome daquele projeto experimental era The Chosen. Naquele momento, nenhum dos dois fazia a menor ideia do tamanho colossal que aquela produção independente tomaria no planeta. Quando as gravações da primeira temporada de The Chosen começaram, a série era vista pelos grandes executivos tradicionais de Hollywood como um risco absurdo de mercado e fracasso. Não havia nenhum grande estúdio de cinema injetando dinheiro. Não existia nenhuma estrela consagrada do primeiro escalão nesse elenco. E o orçamento era bem enxuto. E a solução encontrada pela produção foi histórica: apostar no sistema de financiamento coletivo, o famoso crowdfunding. Os próprios futuros fãs e apoiadores ao redor do mundo doaram o seu próprio dinheiro para fazer os episódios acontecerem. E o resultado dessa aposta ousada chocou e reescreveu os manuais de toda a indústria cinematográfica mundial. A série deixou de ser um projeto de nicho e se transformou em uma das produções audiovisuais religiosas mais assistidas de toda a história da humanidade, quebrando recordes de arrecadação e alcançando a marca inacreditável de centenas de milhões de visualizações e espectadores espalhados por todo o continente do globo. E ver essa virada de chave impressionante na vida de Jonathan prova que o sucesso verdadeiro surge quando a gente coloca o pé na porta e se recusa a desistir mesmo no pior cenário. Mas diante de tanto sucesso, fica a pergunta mais importante de todas: por que o Jesus de Jonathan Roumie funcionou de um jeito tão avassalador? Nós sabemos perfeitamente que dezenas de atores talentosos já interpretaram Jesus na história do cinema e da TV antes dele. Porém, raríssimos conseguiram gerar um impacto emocional tão profundo e duradouro no público. O grande diferencial do trabalho do Jonathan é que ele não entrega uma atuação engessada ou excessivamente sacralizada de uma figura histórica distante. Ele interpreta Jesus como uma pessoa real, palpável e acessível. Na tela, o público assiste a um Jesus que sorri, que faz piadas leves com os discípulos, que demonstra cansaço físico real, chora de dor, sente empatia profunda, expressa emoções humanas genuínas e valoriza a amizade acima de tudo. Essa abordagem humanizada quebrou a barreira da tela e gerou uma conexão imediata com os espectadores. Essa identificação ficou tão gigante que gerou reações inacreditáveis por parte do público nos bastidores. Algo muito curioso e por vezes assustador começou a acontecer na vida pessoal do nosso ator. Muitos fãs da série começaram a associar a imagem real de Jonathan diretamente à própria imagem literal de Jesus. Em eventos públicos ou em convenções de cinema, não é raro encontrar pessoas que começam a chorar ao conhecê-lo. Indivíduos que tentam confessar os seus pecados mais profundos diretamente para ele em busca de absolvição. E relatos de pessoas que afirmam que tiveram as suas vidas e casamentos totalmente transformadas pela atuação do ator. Jonathan lida com toda essa carga com uma humildade impressionante, sempre fazendo questão de lembrar a todos que ele é apenas um ator comum fazendo o seu trabalho e direcionando toda a glória de
volta para a figura real que ele representa. The Chosen rompeu todas as barreiras do entretenimento tradicional para se consolidar como um legítimo fenômeno cultural da nossa época. Os números por trás da obra são de deixar qualquer produtor de queixo caído. São centenas de milhões de espectadores recorrentes, traduções oficiais para dezenas de idiomas diferentes, exibição garantida em canais de TV e plataforma de streaming de diversos países, e episódios especiais de estreia que lotam salas de cinema ao redor do globo, movimentando uma comunidade global de fãs que é extremamente ativa na internet. E os bastidores dessa produção guardam algumas curiosidades fascinantes que poucos conhecem. A primeira delas é que quando era apenas uma criança pequena, brincando no quintal de sua casa em Nova York, Jonathan já encenava histórias bíblicas de forma intuitiva com seus brinquedos. Outro detalhe curioso é que antes dele estourar mundialmente em The Chosen, ele estava decidido a abandonar a atuação em diante das câmeras para focar a sua carreira em trabalhos de dublagem e voz, por achar que a sua aparência física não se encaixava no padrão exigido pelo mercado. Além disso, para dar a vida a Jesus, Jonathan passou por uma preparação física intensa para manter uma fisionomia mais adequada ao conceito da narrativa. Hoje em dia, o impacto da sua atuação é tão definitivo que muitos fãs confessam abertamente nas redes sociais que sentem dificuldade enorme em enxergar Jonathan Roumie interpretando qualquer outro papel em Hollywood, já que a sua imagem ficou eternamente marcada como a interpretação mais visceral e marcante de Jesus já vista na história da TV. Se a gente olhar para a realidade atual do ator, a transformação é chocante. Hoje, Jonathan Roumie é uma figura pública respeitada e conhecida internacionalmente. Ele viaja ao mundo, participando de eventos de gala, visita dezenas de países para promover o lançamento das novas temporadas da série. O mais impressionante de toda essa jornada é perceber o contraste brutal do tempo. O mesmo homem que há poucos anos atrás contava as moedas no bolso do casaco para conseguir pagar as contas básicas de luz e água e não tinha o que comer, hoje é reconhecido e aclamado por multidões em vários continentes. Tudo isso por causa de um papel artístico que esteve há muito pouco de não existir. Jonathan Roumie se tornou um ponto fora da curva na indústria do entretenimento. Ele não alcançou a fama apenas por entregar uma boa atuação ou por participar de um blockbuster genérico de ação. Ele ficou mundialmente famoso de carregar a responsabilidade nos ombros de dar a vida a um personagem que possui uma importância emocional e espiritual incalculável para bilhões de pessoas ao redor do planeta. E por essa razão, o seu impacto transcende o conceito de entretenimento raso, influenciando debates profundos sobre a fé na era digital, inspirando milhões de espectadores a buscar por dias melhores e transformando The Chosen em um marco indiscutível da história da TV moderna. O grande detalhe oculto e a lição mais valiosa dessa história de vida reside no fato que Jonathan conseguiu o papel mais importante da sua vida, exatamente no momento em que ele estava decidido a chutar o balde e abandonar tudo. Se ele tivesse desistido apenas alguns meses antes daquela decisão de Dallas acontecer, se ele tivesse aceitado passivamente que o seu sonho profissional havia chegado ao fim, ou se tivesse pegado as suas malas e escolhido um caminho comum longe da arte, centenas de milhões de pessoas em todo o planeta nunca teriam conhecido o Jesus de The Chosen. E talvez essa seja a engrenagem mais bonita de toda essa história. O papel que salvou a sua vida material e emocional surgiu justamente quando ele acreditava do fundo do coração que a sua jornada já havia terminado. A impressionante reviravolta na vida de Jonathan Roumie nos mostra que às vezes as maiores oportunidades da nossa vida aparecem disfarçadas logo após o nosso pior momento de crise. Agora eu quero saber a sua opinião. Você já conhecia toda essa trajetória de Jonathan Roumie? Se assiste The Chosen? Deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou desse vídeo. E também me diga qual que é o seu episódio ou momento favorito de The Chosen. Meu nome é Márcio Roberto, fiquem com Deus e muito obrigado por me acompanhar até aqui.